Boa noite. Hoje, dia 25 de setembro de 2025. Nós começamos a aula de hoje. Muito bem. Na semana passada, eu queria começar com esse texto, mas aí ele era longo demais, eu adiantei. Mas espera lá que antes eu quero falar alguma coisinha aqui para vocês. Eu hoje fiz um cartazinho do curso de terça e também postei a apostila, só que no cartazinho eu errei a data. Está lá marcado assim, 30/9. É 30/9, sim. Só que está escrito sexta, e não é sexta, é terça, tá? Então, aquele cartazinho, vocês não levem muito em consideração. Por quê? Porque para nós é a aula de terça, é a aula normal, que a gente já falou várias vezes e tudo mais, tá? Então, esse cartazinho é para divulgação para a gente de fora. E como ele saiu errado, com sexta-feira em vez de terça, eu nem me preocupei, porque é tão raro alguém se interessar, que aí pega e fala comigo e eu esclareço. Tá? Mas só para vocês saberem, está escrito lá 30 de setembro, é 30 de setembro. Mas 30 de setembro não é sexta, é terça. Tá? Então, como a gente combinou, o curso para nós já é normal, é no grupo, para nós não é novidade nenhuma. Isso é para a gente de fora mesmo. Então, não se preocupem com isso. Tá bom? Bom, muito bem. Voltando à aula de hoje, na semana passada, eu fui andando, dei de cara com um texto enorme. Então, eu resolvi pular e aí voltar hoje e pegar do comecinho da aula. Muito bem. Esse texto, para mim, foi uma experiência nova. Por quê? Porque eu peguei uma aula que eu dei de apresentação do Masaharu Taniguchi e na internet, eu consegui um serviço de transcrição, né, da palestra falada para texto. E aí eu achei a experiência tão interessante que eu resolvi trazer aqui, tá? Então eu vou ler o texto é meu e foi tirado, transcrito de uma palestra. Então vamos lá. O despertar da consciência, segundo Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi é um grande e bom instrutor. Prefiro não falar mestre. Mestre é Jesus Cristo, mas é um excelente instrutor espiritual. Se alcançarmos esse despertar da consciência, que os místicos do mundo inteiro chamaram de iluminação, nós poderemos adorar a Deus, que é objeto da religião. Nós poderemos adorar a Deus em nossa igreja verdadeira, que é interior, que é o nosso coração. Claro que coração é uma metáfora, não é o coração físico. Então, é a nossa consciência, é o nosso espírito. Agora, veja bem o que é que eu escrevi aqui. Eu disse, pronto, deixa aqui o Marcelo entrar. Eu repito até a frase. Se alcançarmos esse despertar da consciência que os místicos do mundo inteiro chamaram de iluminação, nós poderemos adorar a Deus, que é objeto da religião, em nossa igreja verdadeira, que é interior, que é o coração. Veja o que eu quis dizer. Se a gente atingir a iluminação, esse Deus
que as religiões têm como objeto, relação de conhecimento, sujeito-objeto, nós vamos adorar no nosso interior. Como assim relação de objeto? Sim, a religião em geral, ela pode ser bem compreendida, mas mal compreendida e de um ponto de vista popular, fenomênico, eles têm Deus como objeto. Então é sempre um Deus exterior, o Deus na cruz, o Deus no céu, o Deus a gente quem pede e implora favores, sempre algo fora. E o que eu estou dizendo é que se a gente tiver uma experiência de iluminação, nós vamos adorar a Deus no nosso interior, porque Ele é o eu verdadeiro que nós somos. Tá? Então ele não é exterior, então ele não é objeto. Ele deixa de ser adorado como objeto. Então vamos prosseguir o texto. Mas o começo é simples. Eu estou dizendo que se a gente tiver um pouquinho de iluminação, nós vamos adorar Deus no coração. Uma experiência interior. Interior entre aspas, né? Mas em mim. Deus é onipresente, então tem que começar em mim. Prossigo. No Evangelho de João, nós temos um encontro da samaritana com Jesus. E a samaritana, com muita ironia, pergunta a Jesus assim: os judeus adoram Deus no templo de Jerusalém. E nós adoramos, segundo nossos ancestrais, no Monte Gerazim. Afinal de contas, o que é certo? Adorar no templo de Jerusalém ou no Monte Gerazim? E Jesus responde: tempo virá, e já chegou, é agora, em que Deus será adorado em espírito e verdade. Espírito e verdade no coração, na consciência. Não é mais objeto, não é mais uma coisa exterior, um ser exterior. Em mim, em espírito e verdade, no coração, na consciência. Essa foi a resposta de Jesus. Aí, pode-se dizer assim, mas por que o Evangelho é citado por Masaharu Taniguchi, um oriental, um japonês? Porque ele é um erudito, conhece profundamente as Escrituras, particularmente o Novo Testamento. Então, uma das características principais desse instrutor, o Taniguchi, é que ele é versado no cristianismo e também no budismo. Ele se propõe a fazer a ponte entre os dois, cristianismo e budismo, revelando que os dois trazem a mesma verdade, que é o despertar da consciência. Então, este é o foco. Este é o foco. Então, ele expõe o cristianismo, expõe o budismo e mostra que eles estão falando a mesma verdade. Então, podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar e contemplar a Deus. Mas o que é o termo contemplação? O que é contemplação? Vamos partir para uma outra palavra e eu volto à contemplação. Antes de falar da contemplação, vamos falar da vida mística. A vida mística. Os místicos de todos os tempos disseram que adoramos a Deus em espírito e verdade, no coração, na nossa consciência. Todo bom místico diz isso. Mas o que é a vida mística? O misticismo? O que é misticismo? O que é ser místico? A experiência mística é a experiência direta com Deus, não racional, extra-racional, além do racional, sem considerar Deus como objeto, como coisa exterior. Então, a experiência direta com Deus. É uma ligação direta com Deus, com a fonte da sabedoria.
Então, é um conhecimento, mas não é um conhecimento racional de relação sujeito-objeto. Não é conhecimento humano, da mente humana. É um conhecimento que se processa por intuição. E o que é intuição? Ligação direta com a fonte do conhecimento, que é Deus. Como é essa ligação direta? Se eu não penso, se todo conhecimento humano é pensado, é racional, ele é muito mais sentido e vivido. Então, a vida mística, a palavra misticismo, tem a mesma raiz de mistério. Então, são os mistérios de Deus. E eles são vividos, não são pensados. Então, estudar ajuda muito, mas nunca vai ser a última palavra. A última palavra é o coração. Eles são vividos, não pensados. Portanto, a vida mística é muito mais uma experiência do que uma análise racional. Ora, acontece que os cristãos antigos, aqueles lá, os primeiros, né, das tumbas que eram perseguidos, os cristãos, os antigos, passaram a chamar a vida mística de contemplação. Eu falei que ia voltar a palavra contemplação. Então, contemplar é a vida mística. E aqui eu posso até acrescentar por fora. Contemplar é adorar. É se entregar à plenitude de Deus, que é uma experiência sentida, vivida, não é racional. Né? Contemplar é adorar. Né? E é a vida mística. É a intuição, é o contato com Deus num primeiro momento. Porque, na verdade, nós vamos ver que as Escrituras trazem que eu e o Pai somos um. Primeiro, uma comunhão. Depois, o entendimento e a iluminação de que somos uma unidade. Eu e o Pai somos um. Esse é o estado desperto. E a gente vai chegando. Primeiro, reconhecendo sua presença, depois, uma comunhão, e depois a adoração, renúncia de si mesmo e entrega de si mesmo. Vai assim por diante. Bom, qual é o meio para chegar a isso? Meditação. Mas aqui eu comento até por fora também, meditação pode ter tantas abordagens, né? Tem a meditação do Goldsmith, que é ouvir, tem a meditação do Eckhart Tolle, que é um estado de espírito que não se programa para fazer, tem a meditação do Satya Sai Baba, que é a que eu mais gosto, que é o caminho do amor e da devoção, entrega de si mesmo, renúncia de si mesmo. Então, tem muitas abordagens, tá? Mas qual é o meio para chegar a isso? Meditação. Mas meditação, mais uma vez, assim como já vimos nos livros do Goldsmith, para o Taniguchi também a meditação é a experiência de contemplação da vida mística. Então nem é preciso muito rigor nisso. Muita gente não consegue meditar por muito tempo. Eu mesmo. O Goldsmith, por exemplo, propõe que façamos meditações de 3 minutos. Ele não diz que é impossível meditar 30 minutos. Mas em alguns textos ele diz que se for menos, se for 1 minuto, até melhor. Ele diz que se você não estiver angustiado e conseguir fazer uma entrega devocional e sentir e viver Deus por 30 segundos que seja, está ótimo. Só que aí ele, o Goldsmith, propõe que seja muitas vezes por dia. O Taniguchi propõe também que se faça a meditação dele
que se chama Shinsokan por 5 minutos, 10 minutos ou até 30 minutos. Há uma incrível semelhança entre as doutrinas de Joel Goldsmith e Masaharu Taniguchi. Alguns textos chegam a ser até de espantosa semelhança. Agora, falta abordar um conceito fundamental. Nós vivemos basicamente entre dois mundos. Eu vou falar dos dois mundos segundo Taniguchi, mas é muito interessante porque o Joel Goldsmith também tem um livro chamado Vivendo entre Dois Mundos. Então, nós vivemos basicamente entre dois mundos. Dois mundos dão uma ideia bastante estranha, esquisita mesmo. Por quê? Porque, na verdade, só existe um mundo, que está nas Escrituras. Deus criou o mundo, viu que tudo era bom, nada era ruim. Então só há um mundo perfeito onde tudo é bom. E o outro mundo? Porque nós falamos dois mundos, né? E o outro mundo? Não há outro mundo. É o chamado mundo de ilusão. Então isso vai permear todos os textos do Taniguchi, assim como permeia os textos do Goldsmith. E o que é esse mundo que Deus criou e era bom? É o reino de Deus, como diz o Goldsmith. E como diz o Evangelho, o reino de Deus está dentro de vós. Então, é a consciência, é o espírito. Não é exatamente dentro, porque não é uma coisa que está dentro. Nós verdadeiramente somos essa vida que é Deus. E o mundo de ilusão, então? Como é? O Taniguchi fala com muita clareza que é o mundo captado pelos 5 sentidos. Esse é o mundo da ilusão. Esse é o outro mundo, que não propriamente existe, porque é ilusão. É o mundo captado pelos 5 sentidos. E isso quer dizer que a mente humana interpreta o que os sentidos captam. E ela capta, a mente humana, através dos 5 sentidos, ela capta o mundo de ilusão, mundo fenomênico. Mas você vai dizer assim, mas o mundo de ilusão? Como assim mundo de ilusão? Eu estou vendo o mundo concreto na minha frente. E eu respondo, como assim concreto? Essa árvore, esta mesa, você está dizendo que é concreta? São átomos que têm mais espaço vazio dentre eles do que qualquer outra coisa. No entanto, nossa mente, que não sabe nem se é matéria ou se é energia, interpreta como um objeto sólido. Outra ilusão do mundo de ilusão é o fluxo do tempo. Já falei várias vezes que o tempo é rigorosamente uma ilusão, um conhecimento relativo, porque ele depende da consciência estar encarnada no planeta Terra e ver, observar a rotação da Terra em torno de si mesma, em torno do Sol, o que causa o fenômeno do dia, das manhãs, das noites, das horas, das estações. Então é um conhecimento totalmente relativo. Depende do fato da consciência estar encarnada especificamente no planeta Terra, para ter esse conceito de tempo que nós temos. Então, é totalmente mental, totalmente ilusório. Então, o tempo é um fluxo provisório. Mais uma vez, você vai dizer assim, mas é muito real o fluxo do tempo. Mas é muito real. Sim,
parece real, mas não é eterno. Por isso dizemos que ele próprio não existe, porque ele não é eterno. Eterno só Deus. Ah, mas o homem não é eterno, o espírito. Repito a pergunta. Ah, mas o homem não é eterno, o espírito? Respondo eu: eterno só Deus. Se o espírito do homem é eterno, e ele é, então esse espírito é Deus. Deus se manifesta como nós. Então, a nossa verdadeira natureza é o eu sou. Parece separado. Deus se manifesta como nós, mas a gente se ilude e começa a se sentir separado. Prossigo. O mundo das ilusões é o mundo dos fenômenos captados pelos 5 sentidos. E a mente capta, interpreta aquilo tudo. Essa interpretação, Taniguchi a chamará de mundo dos fenômenos, mundo fenomênico. E o Goldsmith vai chamar de efeitos. Efeitos no mundo material. Ambos vão dizer que, do mesmo jeito que a mente interpreta o mundo dos sentidos, ela também projeta a realidade que nós vivemos. Então, é uma via de mão dupla. A mente capta tudo pelos 5 sentidos, interpreta uma realidade dela que nem se pode dizer que propriamente existe. Mas, por outro lado, ela também, sem que a pessoa perceba, ela projeta mentalmente, porque tudo é ilusão, tudo é mental, ela projeta mentalmente o estado de espírito que ela tem dentro. Por isso que eu sempre falo, uma pessoa que só reclama acaba materializando a vida de reclamações. Tá? Então, uma pessoa que vive com muito medo acaba atraindo e acontecendo alguma coisa com ela. Mas não é que ela traiu, é que ela realmente cristalizou, tá? Porque é o que ela tem dentro de si. Tá? O mal não entra pela boca do homem, ele sai pela boca do homem, ele vem do coração. Tá? Então, o Taniguchi chama essa interpretação da mente muito fenomênico e o Goldsmith chama de efeitos. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Pronto. Efeitos do mundo material. E eles vão dizer que, do mesmo jeito que a mente interpreta, ela também projeta. Essa realidade, entre aspas, falsa, com R minúsculo, é um produto da nossa consciência, é sonho. Caramba, a gente sonha, a gente não produz uma realidade sonhando? Qual é a diferença? Nenhuma. É um produto da nossa consciência, é sonho. Como essa realidade não tem consistência própria, ela se cristaliza de acordo com a nossa consciência. A primeira manifestação fenomênica é o meu corpo físico. Por isso que o Espiritismo diz que quando a pessoa tem karma muito pesado, ela cristaliza defeitos, né? Condições adversas, amputações e coisas, deformações, etc. Então, esse é o mundo fenomênico, é sonho. Agora, é o que eu falo sempre, para quem está sonhando, o sonho é absolutamente real. Nós sentimos medo, nós sentimos ansiedade, nós sentimos tudo no sonho. Só para quando acorda. Exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Falemos agora do outro mundo. O mundo verdadeiro, o reino de Deus. É muito importante que a gente saiba que o Taniguchi, a esse mundo divino,
da consciência divina, ele chama de mundo da imagem verdadeira. Para nós, soa muito estranho imagem. Mas realmente eles dizem que isso não foi muito bem traduzido do japonês. Mas não importa. O sentido de mundo da imagem verdadeira é o mundo do ser verdadeiro, é o reino de Deus. Se a gente não souber disso, não vai entender os livros dele. Né? Mundo da imagem verdadeira é o reino de Deus. É o mundo do ser verdadeiro. É o mundo da consciência. Uma só consciência, que não é processada pelos 5 sentidos, não é objeto de conhecimento, não pode ser conhecida e raciocinada pela mente humana. Esse é o mundo da imagem verdadeira. Ele sempre vai falar do mundo da imagem verdadeira, referindo-se ao estado de iluminação. E sempre vai contrapor com o mundo de ilusão e dizer que ele propriamente não existe. Novamente, podemos ser questionados. Mas eu vivo uma realidade, a lei do karma, e ela não existe? Como não existe? Eu a estou vivendo, as pessoas sofrem. Ora, é um mundo de ilusão, é um mundo de sonho. Mas para quem está sonhando, o sonho é muito real, é um pesadelo. Então, as pessoas passam sim por situações de sofrimento. Elas vivem, entre aspas, elas vivem aquilo realmente. Por quê? Se é um mundo de ilusão, nós estamos iludidos. Se é um mundo de sonho, nós estamos sonhando. Se é um mundo de pesadelo, nós estamos sonhando o pesadelo. Então, veja bem, Jesus não reconhecia a experiência da morte. Por isso ele ressuscitou. O Novo Testamento conta 3 casos: a filha de Jairo, o filho da viúva e Lázaro. Ele sabe que a morte é uma ilusão. Ele cura inúmeras pessoas. Não usa remédio e não pergunta a natureza da doença. Por quê? Para ele, qualquer estado de doença é ilusão. Mas, primeiro, ele precisa da fé da pessoa, ele precisa da receptividade. Segundo, ele, Jesus, a consciência divina, o Cristo, sabe que a doença é ilusão. Mas ele nunca negou que as pessoas sofriam com a doença. Ele se enchia de compaixão e de misericórdia. Ele não reconhecia a realidade da doença, é verdade, mas ele via que a pessoa sofria. Sofria por ignorância, por ilusão, mas ele via que a pessoa estava sofrendo dentro de um pesadelo. Tá? Então, nós sofremos de fato, mas não deveria ser assim. Deus não nos criou para isso. Tá? Nós passamos por isso porque nós falamos para Deus: ó, me dá minha parte na fortuna porque eu quero conhecer o mundo. Tá bom, eu espero você voltar. É isso. É isso. Tá? Então vamos adiante. Então, se é um mundo de sonho, nós estamos sonhando. No correr do tempo, no fluxo do tempo, tudo retornará ao nada. Então, essa mesma árvore, essa mesma mesa que eu usei de exemplo, dos átomos e tudo mais, essa mesma árvore, essa mesma mesa que eu usei como exemplo, se nós fôssemos ver no fluxo do tempo, nós veríamos através dos séculos essa mesa se desintegrar em pó. Então, a característica do mundo fenomênico é a impermanência, um termo que vem do budismo. É um termo muito claro. Impermanência. Então,
há de haver algo permanente. Deus, eterno. Pronto. Pode falar, Marcelo. Vamos fazer uma pausinha aqui. Boa noite, pessoal. Desculpa te cortar aí, Jean, mas eu acho que vai. Uma boa Vai. hora. Dá um descanso. Ok, ok. Vai a calhar ali sobre o tema. Eu tava refletindo aqui, que é um tema. Acredito que é um tema importantíssimo, né? Esse do. Eu acredito que é o que pega para todo mundo, principalmente quem tá também no caminho e tal, cada vez que vai mais profundo, né, na vida mística, que é o sofrimento. Sim. Eu acredito que isso tá. Porque eu vejo, assim, ao meu redor, até com os nossos irmãos aqui, por mais que a gente, cada vez mais que a gente vai profundo e tal, e tem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, aqui mesmo, aqui, eu digo até nós Sim. entre nós, de Sim. volta e meia, né? A gente conversa com os nossos irmãos aqui, sem expor nada, é claro, mas todo mundo tá passando por um tipo de sofrimento humano, que é normal da nossa condição humana. Daí a gente se pergunta, poxa, tô cada vez, né, entrando mais para dentro da vida mística e aos olhos humanos a gente olha assim e digo, poxa, parece que a corda vai apertando e parece que a vida humana às vezes, tem um momento de harmonia, mas vai ficando assim mais, como é que eu vou dizer uma palavra a nível humano, mais difícil, mas eu acho que consegue me entender, né, Jean? Onde é que eu quero Sim. chegar com tudo isso? Hum. É que dá a entender que o sofrimento ele sempre vai estar atrelado e é da condição humana. Claro Isso. que a gente não deveria, né? Enfim, o homem não nasceu para chorar e tal, mas eu acho que isso vai além. Eu acho que esse não nasceu para chorar, eu acho não, tenho certeza que é espiritual, ainda não é um negócio, não sei explicar, da carne. O homem não nasceu para chorar aqui na carne. Eu acredito que enquanto nós estivermos na condição humana, eu acredito que a gente sempre vai chorar. Não é. Me entendam, que queiram me entender. Eu estou entendendo. Ponto que eu. Então, o ponto que eu quero chegar, sabe, Jean? É bem profundo esse ponto que eu quero chegar. Até o Joel fala, não lembro em qual livro, que isso me tocou bastante, que ele fala assim: enquanto nós estivermos encarnados, enquanto nós estivermos na condição humana, sempre vai haver um resquício forte da condição humana, justamente para a gente glorificar Deus e para a gente sempre estar na humildade. Por quê? Porque se a gente fosse, não sei, explicar uma graça como a de Jesus, ou a gente ia, em algum momento, a condição humana ela é tão assim, tão danada, que em algum momento eu acredito que a gente ia se achar Deus. Se achar Deus assim, a gente ia querer estar O acima, mito de entendeu? Lúcifer. É isso. Nós Esse é o vamos ver ponto. amanhã. Esse é o ponto que eu tô querendo chegar. Eu não sei se ficou meio confuso, mas eu entrei não sei, numa esfera agora. Enfim, esse é o sentido que eu tô querendo que eu trazer aqui, sabe? Nesse momento, né, Jean? Eu acredito que a condição desse sofrimento humano, enquanto a gente tá aqui, sempre vai estar entrelaçado, entendeu? Esse é a verdadeira vida mística, né, Jean? A gente realmente, a gente tá acima, né? Não, Uhum. não ligar, né? Realmente é difícil, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Nossa, é muito difícil. Mas eu acredito que esse é o caminho, né, Jean? Acho que seria isso. Desculpa se Sim. ficou confuso, mas enfim. Não, eu entendi perfeitamente, concordo assim plenamente. Vou comentar rápido porque o Pereira quer falar. Sim, o homem não nasceu para chorar. O homem verdadeiro, o Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, por querer conhecer o mundo, então nós enfrentamos o sofrimento. E o Eckhart Tolle diz que o sofrimento, ele diz em vários textos, tem a nobre missão de nos conduzir de volta para a consciência. Tá? E se a gente não passasse pela experiência humana, você disse que a gente se sentiria Deus. Exatamente. O mito de Lúcifer narra isso. E o Goldsmith também critica muito, porque ele diz que muito do conhecimento na nova era diz assim: eu mereço, eu sou Deus, o universo me dá. Mas quem está falando isso é o ego. E o ego não é Deus. É a crítica do Goldsmith. Tá? Pronto, Pereira, pode falar. Boa noite a todos.
Olha, eu acredito que a mente humana é quem cria o sofrimento. Eu também acho. É isso aí. Pela nossa ignorância. Jesus, nunca levou em consideração a doença. Isso é verdade. A doença é exclusivamente da mente humana. Isso, eu concordo. Tá certo isso. Para mim, eu acredito dessa forma. Que pecado, doença e morte não existem, porque não foram criados por Deus. Uhum. E uma coisa, para ser criada por Deus, ela é eternamente. Exatamente. Então, é do eu verdadeiro que ele está falando. Viu? É, Então, eu vejo assim: o eu verdadeiro é o espírito. é isso. Isso é dito por Masaharu Taniguchi, por Joel, por Por todos. Eckhart Tolle, e Por etc, todos. etc. Eckhart Uhum. Tolle diz no livro O Mundo Novo, não, é o mundo das formas, Uhum. que a meditação pode ser feita em 15 minutos ou Uhum. 20. Masaharu Taniguchi fala de 1 hora, até 1 hora. Sim, Já o Joel fala em minutos. verdade. Eu vou dizer que estão errados? Não. Não, Vai de abordagens diferentes. acordo, Uhum. vai de acordo com a sua consciência. Sim, sim. Então, esses espíritos, eles atingiram o nível espiritual, são iluminados, mas a iluminação tem os Hum. graus. Sim. Nem sempre é plena, não é Nem assim? sempre é plena, né? É Uhum. verdade? Certo. Então, eu não estou discutindo que eles estão errados. Hum. Agora, eu fico com Jesus. Eu também. Jesus não reconheceu Aham. nem pecado, nem doença e nem morte. Porém, Essas coisas são criadas pela mente humana. concordo plenamente. No entanto, ele reconhecia que as pessoas sofriam. Do Justamente jeito que você falou, por ignorância. porque a mente humana Né? é quem cria. Isso. Mas ele não negava. Não, você não está sofrendo, é tudo mentira. Não, ele falou, não, está sofrendo e eu vou dissolver a ilusão. Né? Aí, Sofre, porque se você está com a dor, e eu chegar e dizer, não, você não está sentindo, eu vou de encontro com a realidade exatamente, você entra em da conflito. pessoa. Né? Foi E o isso que a que o gente Marcelo falou estava ontem. querendo dizer. Ele fala, poxa, na condição humana, não iluminada, é muito, muito difícil. E acaba tendo aquela nobre missão de nos voltar para a consciência. Mas isso é coisa do filho pródigo, É, porque você está certíssimo. O filho pródigo não foi criado para isso. Ele decidiu lá, entendeu? Por conta própria, viver uma vida separada de Deus e conhecer o mundo. foi vontade dele. Foi vontade dele. Né? E Deus ficou esperando no portão o retorno, porque tem que retornar. É o único destino que existe para o ser humano é retornar para a casa do Pai, é retornar ao que ele é. E o que ele é não é sofrimento. Então aí o que ensina o Taniguchi? Eu sei que eu tenho que passar pelo sofrimento na condição humana, no mundo humano, mas eu não sou esse eu fenomênico. Então isso é Olha, passageiro. eu vejo o seguinte, Jean, quando a gente valoriza uma coisa, ela se manifesta. Sim, aí por graus, como você falou, cada vez mais, graças a É, Deus. cada Né? vez mais. Mas ainda tem alguma dificuldade. Né?
Tem entre nós mesmo, como disse o Marcelo, tem quem enfrente doença física, né? Sofre, mas a gente não tem que se identificar, a gente tem que se firmar na nossa verdadeira natureza, porque ela é perfeita. E tudo Pronto, é aí passa. onde eu quero chegar. E A tudo passa. natureza é perfeita. E tudo passa. Tudo passa. Tudo é impermanência. Foi nesse ponto que a gente parou no texto, né? Tudo é Tá bom, impermanência. muito obrigado, viu? Não, a gente que agradece. E Marcelo quer falar mais um pouquinho. Não, é bem rapidão, eu concordo plenamente com o que o professor Pereira falou, e vale ressaltar, como até o próprio Pereira a gente fala aqui, que realmente Jesus não reconhecia, porém, como você diz, né, Jean, Jesus tinha compaixão, porque Isso. ele sabia que a condição humana, e vou Tinha que além, passar por isso. exatamente, vou além, como a gente sempre fala aqui nas aulas. Pegando, por exemplo, a gente pega ali o Satya Sai Baba, pega o próprio Joel, pega o próprio Raman. Eu posso citar vários e vários e Que vários passaram tipos de por dificuldades, né? exatamente. Que aí é a questão que entra também, que eu acredito que é um mistério da condição humana encarnada, porque esses seres, hoje, eles não ficavam pensando, eles não reconheciam realmente a doença, eles não estavam mais aqui na carne. Mas aí é que eu pergunto, eu indago, o porquê que então a doença se manifestava nos corpos físicos deles, sendo que eles vibravam já em outra. É aí uma indagação que eu deixo. É um mistério, É um gente. mistério. Eu Agora acho um você mistério. fala, exatamente. Agora a gente falar que ele criou aquela, porque eles são seres iluminados, Uhum. porém espiritualmente, porém na condição humana, eles passaram pela carne, tiveram câncer, tiveram isso, tiveram aquilo, e aí é que tá, né? Eu acho que está certíssimo, quer dizer, É isso. não são, mas mesmo eles passaram por essa experiência. Por quê? Se já estavam iluminados, estão livres do karma. Por quê? É um mistério divino que eu não consigo responder. E eu ilustro. O Buda, não é qualquer um. O Buda, na Sutra do Nirvana, parece que foi a última sutra, ele fala que a natureza do homem é eterna e divina, né? E não conhece sofrimento. E o discípulo dele, que era um tal de Kasyapa, vira e fala para ele, fala, mas eu só estou vendo seu corpo se deteriorando, não estou vendo essa imagem perfeita que você está dizendo. E aí o Buda fala: você só está conseguindo ver um mundo fenomênico, você só está vendo a projeção da mente, você só está vendo a ignorância da mente, você não está vendo a verdade que eu sou. Portanto, até o Buda teve essa decadência da doença e tudo mais, mas o Buda deixou muito claro que ele não se identificava com a imagem fenomênica que o Kasyapa estava captando, né? Então, tudo é impermanência e essa aparente condição, né, de sofrimento, ela é absolutamente impermanente. Então, a verdade é a gente não se identificar com ela, mas que na condição humana a gente passa por essas experiências, passa. Então, por exemplo, eu estou estudando, levando aqui, trazendo o curso, me empenhando, eu me empenho o dia inteiro só nisso, é tudo que eu faço. Eu não posso ficar doente? Posso. Posso. Eu espero que não, né? E espero que Deus, assim, eu sempre digo assim, se Deus me permitir que eu peça uma graça, porque Ele já me deu todas. Eu ainda tenho crédito para pedir uma graça, eu peço um bom fim ao nosso Senhor do Bom Fim. Peço um bom fim, né? Um fim pacífico, tranquilo, né? Que é um bom fim, com menos sofrimento. Se eu tiver que sofrer, eu aceito, confio em Deus e me entrego. Me entrego totalmente a Deus. É da condição humana. Agora, você levantou um ponto crucial. Como é que as pessoas iluminadas
de uma maneira muito mais plena do que nós, ainda passaram, né, por alguma condição de sofrimento, certamente não se identificavam. Tenho certeza disso. Mas, mesmo assim, o corpo mostrava sofrimento. Interessante isso. Né? Interessante. Então, há muito de mistério nisso mesmo. Tá? As explicações são muito boas, mas Ô, o Jean, maior de todos os mistérios é isso que a gente chama de vida, que é o próprio Deus. Pode falar, Pereira. ô, Jean, eu não ia falar e esse fato que aconteceu na minha casa, mas agora chegou a hora. Eu Tá, preciso dar o testemunho. tá, pode dar. O que aconteceu com uma cachorrinha Talita, que lá em casa, a minha esposa está de prova, a minha filha está de prova, a uma senhora que está lá em casa em tratamento está de prova, ela estava com um tumor na cabeça. E eu disse para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Se puder, salve essa criatura. De uma hora da noite para o dia, o tumor desapareceu. Vários Fui eu que fiz? acertos aí. Não. Uhum. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. Perfeito. Mas Deus que está em mim, que está em você, tudo pode. Aí é que tá. Tem vários acertos aí. Tá? Primeiro, Deus pode dissolver a ilusão do sofrimento? Pode. Deus fará isso? Não sei. Você mesmo falou, se for possível, salve. Por quê? As razões, que é isso que o Marcelo está fazendo a objeção, as razões nós não conhecemos. Então, o Taniguchi, tanto quanto o Goldsmith, dizem que a doença é uma ilusão e que, eventualmente, a gente elevando a consciência no nível de Deus, eventualmente Deus dissolve a ilusão, sim, porque para Deus nada é impossível, e aconteceu com a cachorra. Está lá. Mas A cachorra ninguém, saudável mas hoje. ninguém sabe se na próxima cachorra vai acontecer a mesma coisa. Pois é. É o mistério da vida. Faça-se a tua vontade. Então, se eu ficar doente, eu certamente vou fazer a mesma coisa que você fez. Faça-se a tua vontade. Me mostra o que eu devo fazer no mundo humano e, no mais, no mundo da verdade, faça-se a tua vontade e me ampare. Deixa eu descansar nos seus braços e eu enfrento qualquer coisa. Tudo é impermanência e eu vou voltar para os braços do Pai de qualquer jeito. Então eu confio. Eu confio. Agora, se foi possível com uma pessoa, duas, três, com Lázaro, com a cachorra, pode ser possível comigo? Pode. Mas quais são os planos de Deus? Teve um caso que Jesus falou. Paciência, filho. Paciência. Teus pecados estão perdoados. Perdoar os pecados era muito mais importante do que uma cura física. Era um caso particular. Como é que a gente vai saber? Eu não sei. Eu não sei. Então, a condição da doença, ela é impermanente. Então, não preciso me agarrar, me apegar a ela. Né? Deixa passar. Agora, a gente só consegue deixar passar com fé e com confiança. Não conheço outro caminho. Né? Então, é da condição humana e é um mistério. Então, quando o Goldsmith, quando o Taniguchi falam em curas espirituais, eu acredito 100% o quanto elas são possíveis. Agora, se elas vão acontecer, eu sei sobre isso 0%. Não tenho a menor condição de prever. Né? E aí as pessoas leem e falam da boca para fora, como se fosse uma realidade infalível. Não, não é, é um mistério. É um mistério. Isso que se chama vida é o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, é um absoluto mistério. Tá?
É realmente misterioso. E Marcelo também, os dois estão assim profundamente corretos, tanto Pereira quanto Marcelo. Né? Mas Jesus se enchia de compaixão. E ele sabia que era ilusão. Sabia que era ilusão. Mas ele se enchia de compaixão. Ele queria libertar as pessoas do sofrimento. A missão dele era essa. Né? E libertar do sofrimento, a causa central do sofrimento, que é a morte, sofrendo a ilusão da morte, mas era preciso então que a gente chegasse pela fé e pela confiança. Então a fé e a confiança é uma necessidade para a condição humana. O homem não foi feito para chorar, mas então ele vai ter que chegar pela fé à sua verdadeira natureza. Essa não foi feita. O filho pródigo, quando volta para casa, o destino dele é a sandália, o anel e o manto ser dignificado como filho de Deus. Foi feito para isso, não foi feito para chorar. Quem quis chorar e conhecer o mundo foi ele. Foi ele. Né? Então, é realmente uma questão central. Central mesmo. Esse é o ponto. Tá? Então, vamos mais um pouquinho só, que são 20, 22. Mas olha, eu concordo com os dois integralmente em tudo que foi falado. Tanto de um quanto de outro. Então, se é um mundo de sonho, nós estamos sonhando. No correr do tempo, no fluxo do tempo, tudo retornará ao nada. Então, eu falava que até as coisas físicas vão voltar ao pó. E isso é impermanência. Então, a gente, no mundo humano, se pergunta, então, há de haver algo permanente? Deus, eterno. Deus é eterno no agora. Outro conceito muito importante no Goldsmith, no Tolle e no Taniguchi, o agora. O agora não é o agora do relógio, está no fluxo do tempo. Mas o agora do relógio é a porta para se libertar do passado, né, e da ansiedade do futuro. O agora do relógio é a porta para entrarmos no agora, com A maiúsculo, que é um agora fora do tempo. Daqueles referenciais da Terra rodando, o Sol nascendo. É por isso que ele é eterno. Não por durar para sempre no fluxo do tempo fenomênico ilusório, mas é eterno por estar fora do fluxo. Não tem referencial de sol se pôr, de dia, de noite, não tem nada. O fluxo do tempo é que nem as nuvens passando, passado, presente e futuro. As nuvens, os fenômenos acontecendo, tempestades, raios, calmarias, tudo mais. Tudo isso é impermanência. Mas a consciência, o agora, é o céu por trás das nuvens, eterno, infinito e silencioso. Essa é a diferença. Então, nunca se esqueçam, o mundo fenomênico é um mundo de ilusão que segue o portal do tempo. O fluxo do tempo, passado, presente e futuro, vai se transformando. O que é presente do relógio vai se transformando em passado, tudo vai se transformando. Isso é o mundo fenomênico. E o mundo da imagem verdadeira é então o reino de Deus. O reino verdadeiro, o outro é ilusão. Na meditação Shinsokan de Taniguchi, iniciamos assim. Neste momento, feche os olhos, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. É lindo. Devemos praticar a meditação Shinsokan apenas para contemplar a perfeição do mundo de Deus, não para obter resultados fenomênicos. Senão, tornaria-se contemplação dos resultados. Eu disse contemplação é adoração. Senão, tornaria-se contemplação dos resultados e não contemplação de Deus, que é o que significa Shinsokan. Aí eu vou ler porque só falta um pedacinho. Resultados fenomênicos são reflexos de ondas mentais.
projeções mentais. Segue-se que o grande perigo do discurso do Taniguchi não é o discurso dele, mas a nossa interpretação. É acharmos que nós estamos entrando na contemplação pura do espírito, quando na verdade é o ego que está torcendo tudo, dizendo eu sou Deus. E no fundo ele continua querendo resultados. Então o ego engana a gente. Por quê? Se você entra no mundo da imagem verdadeira, no nível da iluminação, da contemplação de Deus, você nem se lembra do seu eu, do egoísmo. Você nem se lembra do mundo da manifestação. Você está tomado de contemplação e de amor. Você está tão pleno no estado de bem-aventurança que não são as respostas que vêm, são as perguntas que desaparecem. A atividade mental humana desaparece. Você não tem mais dúvidas. Você não precisa de respostas mentais. Você só vive a plena bem-aventurança. E, portanto, esquece-se de si mesmo. Essa é a vida mística. Esquecer de si mesmo. O Taniguchi é muito claro sobre isso, mas muitas vezes, quase sempre, eu acho que ele é mal interpretado. As pessoas confundem com ego e lá no fundo, continuam querendo resultados. Né? Mas a vida mística é outra coisa. É amor, é contemplação, é esquecer de si mesmo. O que eu preciso, o que eu não preciso. Eu nem lembro que eu existo diante do amor de Deus, tomado pelo amor de Deus, eu nem lembro. Já dei vários exemplos, várias vezes da família que foi na missa, eles estavam tão felizes que por um momento eles esqueceram da doença. Por um segundo, a doença não existia. Não dá tempo de falar, mas Pereira, fale, vai, mas vai cair. Diga lá. Não, nada. Então, gente, 2028. A gente continua, então. Essa era a apresentação da doutrina do Taniguchi, da proposta dele. Tá? Um apanhado geral do que ele está propondo para a gente. Tá bem? E eu achei que as discussões deram uma enriquecida, porque foram no ponto crucial. Né? Por que é assim? Né? E aí é sempre aquela resposta, sempre que o Pereira frisa muito, fé, fé. A vida fenomênica sem fé não vale nada. É o mundo sem Deus que está aí desse jeito. Tá bom? Então, eu estou muito feliz que eu consegui apresentar o discurso todo. Agradeço, agradeço e agradeço os comentários que me ajudaram muito hoje, num tema difícil, bastante vasto. Descanso para todo mundo e amanhã nós vamos falar justamente da grande ilusão, né, das tentações do deserto. Bom descanso para todos. Valeu, valeu.